Bom, gente, então vamos ver nosso primeiro resultado muito importante, que é o seguinte teorema, chamado também de teorema de Taylor. Então, esse teorema diz o seguinte: suponha que a gente tenha f, uma função analítica, em um disco centrado em Z0 de raio R0. Então, analítica no disco módulo de Z menos Z0 menor que um certo R0 grande, tá bom? Então, essa função admite uma expansão em série de potências centrada em Z0, que vai ser convergente para todo ponto aí dentro desse disco, tá? Então, vamos lá. Então, F tem uma expansão em série de potências, ou seja, F se escreve na forma, então, somatório de um AN, Z menos Z0 elevado a N, N indo de 0 a infinito, certo? Que converge, então, para todo Z dentro desse disco, certo? E aqui os nossos AN são da forma, aquela forma conhecida do cálculo real. Então, derivada de ordem n, calculada em Z0, dividido por n fatorial. Certo? E isso vale para n0, 1, etc., desde que a gente, então, faça a convenção que 0 fatorial igual a 1 e que a derivada de ordem 0 é simplesmente a função calculada no ponto. Tá legal? Bom, gente, então a demonstração desse teorema não é difícil, certo? Como sempre, a gente vai fazer algumas manipulações algébricas e depois aplicar o lema das cotas superiores para integrais. Então, nós vamos dividir em dois casos. Primeiro, nós vamos considerar o caso em que Z0 é igual a zero. A gente faz isso apenas e unicamente para facilitar um pouco a escrita das contas que vêm, tá bom? Depois, a única coisa que a gente vai ter que fazer é reajustar aqui o centro dessa série de potências, mas nada gravíssimo. Então, nós vamos considerar que nós estamos aqui agora com Z0 igual a zero e que a nossa F é analítica em um disco centrado na origem, portanto, de raio R0. Tá? Então, aqui, um raio R0 grande. Ok. Então, dentro desse disco, nós vamos pegar uma circunferência centrada na origem, tá? Eu vou chamá-la de C0, que vai ser, então, módulo de Z igual a Rzinho 0, onde esse Rzinho 0 é menor que o Rzão 0. Tá? Então, em cima dessa circunferência, nossos pontos vamos denotá-los por S, como já fizemos outras vezes. E os pontos no interior dessa circunferência C0 vão ser o Zzinho. Então, como a nossa função é analítica aqui, né? Nós podemos escrever, então podemos escrever que f de z, isso é o quê? Isso é 1 sobre 2πi, que multiplica a integral ao longo de C0, de fs sobre s menos z ds. Onde, como eu disse, esse s está aí em cima da circunferência C0. Tá legal? Então, o que a gente vai fazer? Vamos olhar para 1 sobre S menos Z,
certo? Que é esse fator aí desse quociente. Então, eu posso colocar esse S aqui em evidência e escrever 1 menos Z sobre S. Então, isso fica 1 sobre S, que multiplica 1 sobre 1 menos Z sobre S. E agora, nós vamos usar aquela expressão da série geométrica que nós acabamos de ver no exemplo. Então, vamos relembrar aqui, ó. Nós vimos que 1 menos Z elevado a N, dividido por 1 menos Z, isso aqui é o quê? Isso é 1 mais Z ao quadrado, etc., mais Z elevado a N menos 1, Nzão menos 1. Portanto, se eu mandar esse Z elevado a Nzão para a direita, nós podemos escrever 1 sobre 1 menos Z, isso é igual a essa soma parcial aqui, né, que eu vou escrever assim, somatório de Z elevado a N indo de 0 até Nzão menos 1, mais, então, esse Z elevado a Nzão dividido por 1 menos Z, certo? Então, esse somatório é, então, quem estávamos chamando de Sn, essa soma parcial, e esse quociente aqui é quem estávamos chamando de ρnz, o resto. Então, eu vou aproveitar essa expressão aqui, olha, então no lugar de Z, eu vou escrever Z sobre S. Então, isso vai me dar 1 sobre S, que multiplica, ó, o somatório. Então, no lugar de Z, eu coloco Z sobre S elevado a N, para N indo de 1 até Nzão menos 1, mais, então, Z sobre S elevado a Nzão dividido por 1 menos Z sobre S. Certo, gente? Então, agora, quando eu multiplico S por esse somatório e por esse quociente, o que nós vamos obter? Olha, então nós vamos obter aqui somatório de Z elevado a N dividido por S elevado a N mais 1, para N indo de 1 até Nzão menos 1, mais. Então, vejam, quando esse S multiplica 1 menos Z sobre S, nós obtemos no denominador S menos Z. Então, nosso denominador aqui volta a ser S menos Z, tá? Aqui em cima eu vou ficar com Z elevado a Nzão. E esse S elevado a Nzão cai aqui para o denominador, S elevado a Nzão. Então, é isso que nós obtemos. Ok, então não vamos nos esquecer que isso é simplesmente 1 sobre S menos Z. E o que eu quero é chegar aqui nessa integral, certo? Então, para eu recuperar aqui essa integral, o que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar essa igualdade por Fs e integrar ao longo de C0 com relação a S. Então, é isso que a gente vai fazer, certo? Então, eu vou multiplicar tudo por Fs, e depois a gente vai, então, integrar ao longo de C0 ds. Então, integral ao longo de C0 ds, integral ao longo de C0 ds. E aí, olhando para essa igualdade, nós vamos começar a aplicar as hipóteses e o lema técnico de cotas superiores. Tá legal? Então, eu vou apagar aqui e já volto. Certo, gente? Então, é isso que nós havíamos obtido anteriormente.
Então, olha, vou fazer algumas coisas aqui antes de prosseguir. Primeira coisa, essa integral aqui é uma integral em relação a ds, portanto, z elevado a n é como se fosse uma constante que eu posso colocar para fora. Então, vou colocar essa constante para fora. Aqui, como nós temos uma integral de uma soma finita, eu posso trocar o somatório e integral de lugar e ficar então com o somatório, né, de um número finito de integrais. Para cada integral, nós também estamos integrando em função a ds. Esqueci de escrever aqui, mas é em relação a ds. Então, para cada integral dentro do somatório, z elevado a nzinho também é uma constante. Então, a gente também pode colocar para fora. Então, aqui nós podemos reescrever da seguinte forma. Então, nós temos aí a integral ao longo de C0 de fs sobre s na n mais 1. Tenho esse znzinho multiplicando do lado de fora, tá? Znzinho. Estamos fazendo o somatório dessas integrais para nzinho indo de 0 a nzão menos 1. Tá legal? Aí vem as nossas hipóteses, gente. Bom, essa nossa primeira integral aqui, quem é? Ela estava até escrita aqui, mas eu apaguei. Isso é exatamente 2πi vezes f de z, pela fórmula integral de Cauchy, tá? Essa integral aqui de dentro, vocês percebem que pela extensão da fórmula integral de Cauchy para derivadas, isso daqui é exatamente 2πi sobre n fatorial, que multiplica a derivada de ordem n calculada em zero, né? Nosso z0 igual a zero aqui, e por hipótese também, tá bom? Então, essa integral é exatamente isso. Temos aí, portanto, um z elevado a n, que multiplica isso daqui, e temos o somatório de 0 a nzão menos 1. Bom, e do lado de cá nós temos z elevado a nzão, que multiplica a integral fs dividido por s menos z vezes s elevado a n ds, integral ao longo de C0. Então, o que a gente vai fazer, gente? Eu vou dividir isso tudo por 2πi, assim eu cancelo esse 2πi, esse daqui desaparece, aqui ficamos com z elevado a n sobre 2πi, tá bem? E esse cara aqui é exatamente quem eu vou chamar de ρnz. Então, percebam, gente, que se a gente mostrar que o ρn tende a zero quando n tende a infinito, nós obtemos o teorema, né? Exatamente o que a gente quer. Então, quer dizer, se tivermos que o limite de ρn, quando n vai para infinito, isso daqui é zero, o que a gente obtém? Vou colocar aqui embaixo. Nós obtemos, então, que fz é igual a, tomando o limite, quando n vai para infinito desses dois lados, aqui é constante igual a f de z. Do lado de cá, nós temos, então, a nossa série, né, o limite das somas parciais. N igual a infinito de quê? De fn, a derivada de ordem n em zero, dividido por n fatorial, vezes z menos zero, que é z elevado a n. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer agora para finalizar a prova. E aqui é onde a gente usa o lema das cotas superiores. Então, o que nós temos, gente? Olha, nós temos aqui, vamos supor que o módulo de z seja um certo rzinho, tá bom? Isso não importa, de qualquer forma, isso é menor que R0, que é o módulo de S, né? S está em cima aí dessa circunferência aqui.
Então, o que nós obtemos? Nós obtemos que o módulo de S menos Z, isso é maior ou igual ao módulo do módulo de S menos o módulo de Z. Bom, isso daqui é módulo de R0 menos R0. Como R0 é maior que R0, isso daqui é R0 menos R0, que é um número positivo. Tá bom? Nós temos, né, módulo de S igual a R0 e, por último, seja, então, M, o máximo de F de Z ao longo de C0. Quer dizer, módulo de F de Z é menor ou igual a M para todo Z em C0. Tá bom? M se Z estiver em C0. Ok. Então, com essas hipóteses, o que nós temos aqui, ó? Então, o módulo do resto, pelo lema das cotas superiores, vai ser, então, menor ou igual ao módulo de Z elevado a Nzão. Então, vamos escrever tudo. Módulo de Z elevado a Nzão, dividido por 2π, né? Módulo de 2πi é 2π, que multiplica a integral ao longo de C0 de módulo de Fs, dividido por módulo de S menos Z, módulo de S elevado a Nzão, módulo ds. Então, o que nós temos, gente? Acabamos de observar que módulo de Z estou dizendo que é um certo Rzinho. Então, aqui isso é o quê? Módulo de Z elevado a N é Rzinho elevado a Nzão. Módulo de Fs está limitado por M, por hipótese. Então, aqui tenho M. Módulo de S menos Z, 1 sobre módulo de S menos Z é menor ou igual a 1 sobre R0 menos R. Então, aqui nós temos esse 2π, que multiplica R0 menos R. Módulo de S elevado a N, módulo de S é exatamente igual a R0, né? Elevado a N. E o que sobra daqui é a integral ao longo de C0 do módulo de ds, que é o comprimento da circunferência C0, que é 2π R0. Então, esse 2π cancela. O que nós obtemos no final das contas? Ó, módulo de ρ n, módulo desse resto, é menor ou igual a... Então, aqui eu tenho, ó, M, Rzinho 0, dividido por R0 menos R, que multiplica, tenho Rzinho elevado a N sobre R0 elevado a N. Então, vou escrever Rzinho sobre R0 elevado a Nzão. Agora, gente, vejam que Rzinho é menor que R0. Então, Rzinho sobre R0 é menor que 1. E, portanto, quando N tende a infinito, esse termo aqui tende a zero. Quando o Nzão tende a infinito, pois Rzinho sobre R0 é menor que 1. Tá legal? Então, nós obtemos aí que o limite do resto, quando o Nzão tende a infinito, é igual a zero. E, portanto, nós podemos escrever a f de z como essa expansão de série de potências centrada em zero. Então, é uma expansão de Taylor, né, centrada em zero. Nesse caso, nós dizemos que é uma expansão de Maclaurin. É um caso especial da série de Taylor, é quando o nosso Z0 é igual a zero. Tá bom, gente? Então, para a gente terminar essa demonstração, agora falta apenas ajustar o centro. Isso é bem tranquilo de fazer, é só realmente uma observação. Vamos lá.
Bom, gente, então como eu disse, para terminar a demonstração, nós temos que considerar o caso Z0 qualquer, né? Diferente de zero. E isso é só uma questão de reajustar o centro da nossa série de potências. Então, suponha que a nossa função f de z é analítica em um disco centrado em um Z0 qualquer. Então, no disco módulo de z menos z0 menor que um certo R0 grande, tá? Então, a gente olha para a função g, que é f de z mais z0, certo? Então, fazemos aí uma pequena translação. Então, essa função é analítica, onde, então, vai ser no disco, no lugar de z, nós colocamos z mais z0, menos z0 menor que R0, portanto, esse é simplesmente o disco centrado na origem, né, de raio Z0. Ok. Então, como nós acabamos de demonstrar, essa função g de z admite uma série de Taylor centrada em zero, ou seja, uma série de Maclaurin, que nós escrevemos, portanto, então, somatório da derivada de ordem n, calculada em zero, né, sobre n fatorial, vezes z menos zero elevado a n, para n indo de zero a infinito. Então, essa série converge aqui, no disco centrado na origem de raio Z0. Ok. Agora, então, quem é G de Z? G de Z é F de Z mais Z0, certo? Então, isso é o somatório. Bom, gente, então a derivada de ordem n em zero da função g é a mesma coisa da derivada de ordem n em z0, né? Sobre n fatorial, z elevado a n, n indo de zero até infinito. Então, essa série aqui converge no disco centrado na origem e raio Z0, ok? Então, o que a gente faz agora é como se fôssemos fazer a translação inversa, né? Então, no lugar de z, eu vou escrever z menos z0, e, portanto, f de z menos z0 mais z0, que é essa série que nós tínhamos antes aqui. Então, somatório da derivada de ordem n, calculada em z0, dividido por n fatorial, n indo de zero até infinito, e aí no lugar de z, eu escrevi z menos z0. Então, o que a gente tem aqui é z menos z0 elevado a n, tá bom? E isso daqui vai convergir onde, então? Bom, no lugar de z, nós estamos escrevendo z menos z0. No disco, portanto, centrado em Z0 e raio R0. Né? Ok, e quem é isso daqui, então? Isso daqui é exatamente a nossa f de z, que, portanto, tem aí essa expansão em série de Taylor, né? Centrada agora em Z0. Então, é realmente só uma questão de reajustar aí, né, o centro da nossa série através dessas duas translações. Primeiro, digamos, eu vou, depois eu volto. Então, sair uma série centrada em zero para uma série centrada em um ponto Z0 qualquer. E assim terminamos a demonstração desse teorema de Taylor.
Tá legal?